episódio eu tô aqui com a Karen Martins, que é fisioterapeuta osteopata. Ela vai trazer muito da visão de controle da dor e dessa modalidade que com certeza você vai incorporar no seu cuidado com saúde. E aí, Karen, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui que eu quero saber, eu quero que você tente colocar exatamente o que a osteopatia traz de diferencial dentro da fisioterapia, vamos dizer assim. O que você me colocaria? Bom, primeiro é um prazer enorme poder contribuir aqui e trazendo, né, a osteopatia dentro como uma especialidade mesmo na fisioterapia. Ela tem um diferencial, assim, incrível, porque ela vai olhar para o paciente de uma maneira muito mais global. Então, assim, deixa de olhar só para o sintoma do paciente, da articulação, e vai entender a história de vida do paciente e como esse paciente hoje desenvolve esse quadro de dor. Então, a gente olha desde a parte de alimentação, estilo de vida de maneira geral, então é um olhar bem completo mesmo. Então, eu que também gosto dessa visão, né, muito integrativa e global, o que eu acho bem importante a gente colocar é que às vezes a gente pensa que o problema é só biomecânico. Sim. E muitas vezes ele está referido a outras questões. Como é que você faz essa avaliação? Como é que você consegue fazer essa diferenciação de, por exemplo, uma dor que é mais de causa biomecânica, de uma dor que pode ser uma dor referida de alguma outra área do corpo, enfim, como é que você faz isso? Bom, só para explicar um pouco, né, para as pessoas entenderem o que é biomecânica, né, porque nem todo mundo acaba entendendo a nossa comunicação mais técnica, digamos assim. Então, quando o paciente vem com uma queixa mecânica, ou seja, com uma questão de problema do movimento mesmo naquela articulação, é o que a gente traz como causa mecânica, né? E então, quando o paciente chega na anamnese, ou seja, quando eu vou colher a história dele, eu já trago muita informação, o que vai fazendo como se fosse um filtro mesmo, né? Para dar mais atenção ou para a biomecânica, e depois vai ter também essa avaliação clínica, onde a gente vai testar todos os movimentos, a articulação, a musculatura, a inervação, mas ele já traz muita informação na história dele, né? Ah, teve queda, não teve queda. E também como é o estilo de vida dele. Então, se ele toma muita medicação, a gente vai ter uma visão mais para a parte visceral, por exemplo. Então, a história conta muito. E depois, num segundo momento, fazendo essa avaliação clínica mesmo, onde eu vou testar esses movimentos e ver se é uma questão de biomecânica, né, que a gente diz, ou não, se é uma questão mais visceral. E a gente pode considerar que a osteopatia ela está sempre focada na articulação, é sempre os pacientes que têm uma queixa diretamente na articulação, que eles te procuram, como que é isso? Não necessariamente a gente vai trabalhar só essa queixa na articulação, né? E esse é o diferencial da osteopatia, porque a grande maioria das pessoas, elas acreditam que a dor no ombro é uma questão no ombro, né? E quando o paciente vem trazendo todas essas informações, muitas vezes a gente vai identificar que o problema não é exatamente no ombro, e sim de uma sobrecarga no fígado, por exemplo, né? Pela história e pela avaliação clínica. E aí a gente também vai ter manobras técnicas, né? Através da terapia manual mesmo, que a gente vai tratar essa sobrecarga visceral e, em alguns casos, encaminhar para as especialidades que podem contribuir, potencializar ainda mais o resultado desses pacientes, né? Então, muitas vezes você pode até fazer diagnósticos fora da parte osteoarticular, vamos dizer assim, ou encaminhar para profissionais de outras áreas, né? Na sua manipulação você consegue muitas vezes dar essa sensibilidade ou causa ao paciente. É um olhar muito refinado mesmo sobre o paciente, né? E aí a gente vai trazendo outras áreas quando necessário para contribuir para esses resultados serem efetivos e a gente ter com o paciente um resultado de sucesso mesmo, né? E assim como toda especialidade, a osteopatia ela não vai conseguir tratar 100% do paciente. E eu tenho muito o hábito de falar para os meus pacientes que é sempre uma via de mão dupla, né? Que eu consigo contribuir ali com a minha parte, ou seja, dar condições do corpo funcionar normal, mas ele também, muitas vezes, tem que contribuir com alguma mudança no estilo de vida, na alimentação, colocando uma atividade física ou, hoje em dia, né, as pessoas estão fazendo até em excesso atividade física, então às vezes tirando alguma coisa.
Então, esse olhar refinado faz com que a gente, né, acrescente especialidades para potencializar ainda mais esses resultados. Eu gosto muito quando as pessoas e os profissionais da saúde trazem e reforçam essa importância do estilo de vida, né? Sim. E também coloca essa ideia que atividade física em excesso também não necessariamente é o ideal para a saúde, né? Como aqui a ideia é focar a saúde, o bem-estar, então eu acho interessante você trazer esse olhar, porque vai começar a trazer um start, uma ideia de como realmente a pessoa deve lidar. Mas assim, você fala dessa visão global que a osteopatia traz. Como é que você coloca isso na sua prática? Como que é esse olhar global que você traz da osteopatia? Me fala um pouco mais isso. No primeiro contato com o paciente, eu gosto de fazer uma avaliação bem detalhada. Então, eu gosto muito de ouvir a história do paciente, né? Eu até, às vezes, a pessoa fala, fulano me atendeu em 2 minutos. Eu penso, como ele colheu tantos dados, né? Mas eu gosto de ouvir muito a história do paciente, porque a história, ela traz muita informação, muito mais, né, do que a gente imagina. Sim. Então, grande parte nesse primeiro contato é baseado nesta avaliação. E entender, né, como é o estresse, inclusive, do paciente, como ele faz essa descarga de estresse, e às vezes colocando muita atividade, ou sobrecarregando Sim. no trabalho, ou sobrecarregando numa atividade física, e por isso a história traz muito, né? E então eu vou entendendo cada etapa e colhendo todas essas informações. Então peço detalhadamente de como é a alimentação dele, desde o café da manhã, almoço, jantar, como que é a prática de atividade física durante todos os dias, né? Quantas vezes faz. Então hoje eu tenho pacientes que às vezes praticam 2 vezes por dia atividade física, né? E às vezes essa descarga do estresse está sendo jogada ali toda na atividade física. Então às vezes é fazer pequenos ajustes mesmo, né? E poucas intervenções dentro da clínica. Por isso a história é importante. Você me colocou uma coisa também que me veio super interessante, porque a gente está na era da tecnologia, então a gente super valoriza os exames, né? Geralmente o paciente tem um problema, já quer fazer uma ressonância e tomografia, e às vezes até o próprio profissional da saúde acaba esquecendo dessa coisa básica, né? Que é o dia a dia, é o estilo de vida da pessoa. Ter esse cuidado em ouvir esse paciente, isso faz muita diferença, e eu acho interessante, né, que dentro dessa visão global, vocês tragam isso, porque às vezes a gente mata a charada, vamos dizer assim, só nessa história, né? Então, como você falou, quando fala 2 minutos, eu falei, como é que consegue? E eu também, né? Na minha área, hoje eu tenho um trabalho também visando essa saúde global, porque a gente encara muito essa questão do equilíbrio, e hoje eu tenho uma avaliação em 5 passos, né, sobre um panorama sobre a saúde dele, para tentar organizar um plano de cuidados. E aí realmente, olha, eu demoro mais de 2 horas quando eu vou fazer essa avaliação, porque justamente a gente tem que ter um panorama, e todas essas questões desde a alimentação, o sono muitas vezes é importante, a atividade física, como ele gerencia esse estresse, e a gente sabe que existe muito essa questão psicossomática, né? Você deve, não sei como é que é essa sua questão assim das pessoas refletirem na parte muscular ou osteoarticular em questões pelo seu lado emocional. Como é que você tem isso aí na sua prática? Tem muito, né, na pandemia que as pessoas ficaram mais tensas. Como é que você vê isso aí na sua prática? Bom, eu gosto de trazer, inclusive, essas questões para avaliação também, né, no questionário ali, colhendo essas informações, porque, enfim, né, todo paciente tem ali uma história de vida, né, e a pandemia, ela mudou muito a vida das pessoas, depois a questão política, a questão econômica, enfim, houve, né, no mercado e na vida das pessoas uma mudança, e muitas pessoas, mudanças radicais mesmo, né, onde as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova realidade. E nós sabemos que quando tira qualquer pessoa da zona de conforto, isso gera um certo estresse, né? Positivo ou negativo. Então, entender como essa pessoa ela está recebendo todas essas informações, né? Se é de maneira positiva ou não. E então eu trago isso e vou ali fazendo o paciente se sentir super à vontade, porque quanto mais à vontade o paciente se sente seguro, ele vai confiar e vai se abrir, né? Trazendo coisas da vida pessoal dele. E é claro
que eu não tenho ferramentas para lidar com questões psicológicas. Mas, mais uma vez, isso me faz trazer, por exemplo, um profissional capacitado e habilitado para acompanhar aquele caso, né? Então, por isso eu gosto de trazer todas essas informações, porque pode sim uma questão psicossomática refletir, né, no corpo, até por isso o nome, né, psicossomático, refletindo em sintomas físicos. E aí, a gente tratar só a questão física vai ser um resultado ineficiente e o paciente vai sair frustrado com aquilo. Então, eu gosto de trazer isso e fazer o paciente entender a importância de repente, fazer um acompanhamento psicológico, de repente, psiquiátrico, né? O profissional realmente que for necessário naquele caso. Então, eu não consigo mais olhar para o meu paciente e simplesmente olhar aquela dor no joelho, sem entender todo o contexto de vida dele, né? Então, mudou muito, inclusive, a maneira como eu olho as pessoas, como eu converso, né? Então, assim, é muito bom. Eu tô te entendendo perfeitamente, tô me olhando aqui, que é exatamente a mesma sensação que eu tenho. Quando a gente consegue ter esse olhar mais global, entender esse paciente como um todo, é muito difícil você focar naquele ponto que ele está te trazendo, né? Você precisa entender o todo, você precisa entender como que é as emoções, os pensamentos, porque isso muitas vezes é a raiz daquela questão, e você só trabalhando num aspecto você não vai conseguir um resultado. Então, assim, é muito gostoso quando a gente vê profissionais da saúde que já conseguem ter esse olhar, porque a gente sabe que a gente vai trazer diferença, né? Trazendo uma abordagem, né, que vai olhar esse paciente como um todo. Então, assim, eu acho que ainda eu gostaria que você contasse quem são as pessoas que você acha que mais poderiam se beneficiar com essa metodologia, né, com esse olhar mais global da fisioterapia, com a osteopatia, né, para a gente poder trazer uma mensagem e trazer assim, uma contribuição para as pessoas. Sim. Bom, quando a gente pensa na osteopatia, e eu não trabalho só com a osteopatia, né, porque ela é uma ferramenta de trabalho, mas quando a gente pensa nessa dinâmica de atendimento, pode atender desde o bebezinho até um idoso. Então, bebê, atletas, por exemplo, são muito beneficiados com tudo isso. Adultos, na verdade, que por algum momento ali, eles têm essa sobrecarga emocional, mas que tem dores físicas e às vezes eles também não conseguem entender, né, separar o quanto é o físico, o quanto é o emocional, até o idoso. Então, de verdade, é uma terapia que se encaixa em qualquer idade e qualquer pessoa pode se beneficiar, né? Porque a gente vai ter técnicas, ferramentas para lidar com todas essas faixas etárias, né? Você me falou do bebê, eu só não entendi como que o bebê entraria nessa questão, o que ele vai apresentar, por exemplo, para que a pessoa saiba que um osteopata vai poder contribuir. O que você diria? Tem algumas queixas que são bem comuns, assim, para bebê, né? Então, uma das queixas muito comum é o refluxo. Então, a osteopatia consegue trabalhar muito bem essa questão, né, do refluxo, plagiocefalia, que é ali como que eu vou trazer agora para você? Não é nem má formação, mas esqueci a palavra agora, mas assim, que o crânio do bebê, ele tá ali com um pouco de torção, então a gente consegue fazer essas correções, né? Então, assim, pode ser beneficiado em todas as Então, quando você idades. Fala em refluxo, eu posso pensar na osteopatia não somente para os problemas osteoarticulares. Não, né? De jeito nenhum, pelo contrário, né? Isso que torna a osteopatia, isso que torna, na verdade, essa visão mais global especial mesmo, né? Porque se eu pensar só de maneira pontual, eu deixo de ajudar e ter resultados mais efetivos, né? Então, não é a osteopatia, eu acredito que uma visão que nós temos diferente sobre o paciente, né? Isso, na verdade, reflete como a gente enfrenta todas as coisas, até na nossa vida mesmo, né? Porque hoje eu consigo fazer trago primeiro para mim, para depois levar isso para o paciente. E vejo o quanto isso contribui na minha vida, né? Então, automaticamente, a gente leva isso para dentro do consultório, podendo contribuir com outras pessoas. Porque nem todo, por exemplo, osteopata tem a mesma linha de raciocínio e vai conseguir trazer isso de maneira mais global, né? Mas é o que eu falei, eu não consigo mais olhar para o meu paciente e olhar só uma questão pontual, né?
Então, é muito gostoso poder ter recebido você aqui com esse olhar global, que eu acho que reforça, né, essa ideia, que eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que a medicina do futuro é realmente você poder cuidar desse paciente de uma forma integral, né, no sentido inteira, mas de forma integrativa, ou seja, associando todos os olhares. Então, assim, foi muito bom tudo que você trouxe, né? Eu tenho certeza que pôde ampliar o olhar, né, e a perspectiva, principalmente do que a gente entende hoje por fisioterapia. Sim. E eu te agradeço muito de você ter dado essa contribuição. Com certeza, eu espero você estar aqui de novo em outros episódios. E é isso. Valeu, muito, muito obrigada. Muito obrigada você pela oportunidade. É sempre bom, né, poder contribuir, poder colocar a nossa visão, né, sobre o paciente. E agradeço e voltarei com certeza. Adorei, Karen. Eu acho que você esclareceu muito bem. Muito obrigada. E não perca o próximo episódio, que a gente vai ter novos convidados, novos temas. Até semana que vem.